Você já deve ter ouvido falar, ou por mim, ou por alguém que você também acompanha aí que fala de investimentos, ou talvez você já leu algum livro, sei lá, você já deve ter escutado isso em algum lugar. Você já deve ter escutado falar a expressão reserva de emergência. O que é isso? Que bicho que é esse? Para que serve? É disso que eu quero falar com você aqui hoje. Eu disse num outro vídeo que a primeira perna do investimento é a organização financeira. Muita gente quer começar a investir e é lindo isso, é ótimo, maravilhoso você querer investir. Essa manifestação, essa vontade é muito top, é show de bola, eu incentivo demais essa conduta, esse pensamento, legal. Mas primeiro você tem que organizar a casa e é isso que eu disse num outro vídeo. Eu disse que você primeiro precisa dar o primeiro passo. Você não pode começar a querer construir a casa pelo telhado. Primeiro você tem que fazer a fundação da casa. E a fundação da casa, quando o assunto é investimento, é a organização financeira. Esse é o primeiro passo daquilo que eu chamo de o tripé do investidor. Eu digo que o investidor ele precisa estabelecer o seu investimento em cima de uma plataforma e a essa plataforma eu chamo de tripé do investidor. A primeira perna do tripé é a organização financeira, é a base, é tudo que você precisa começar a fazer. Organizar suas contas, colocar o seu dinheiro em ordem, saber quanto que você gasta, quanto que sobra, quanto que você vai investir todo mês. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, e é isso que nós vamos falar aqui no vídeo hoje, é a reserva de emergência. Uma vez que você colocou o seu dinheiro em ordem, já tem uma organização, já controlou cartão de crédito, cheque especial, as despesas estão em ordem, bacana, tá tudo controlado, tudo redondinho, 100% nunca vai ser. Né? Ninguém, 100% é só Deus. Fora nós, meros mortais, nós nunca vamos conseguir colocar tudo 100% em ordem. Você nunca vai conseguir seguir uma dieta 100%. Vez por outra você vai dar uma tropeçada e isso faz parte do jogo. Não precisa ter desespero com isso. Nas finanças a mesma coisa. Vez por outra você também vai dar um vacilinho aqui ou ali, normal, não tem problema. Você não vai ser 100%, mas você também não pode ser 0%. Não é isso? E é disso que nós vamos falar aqui hoje. A reserva de emergência é o segundo passo. Você agora já colocou o dinheiro em ordem e quer começar a investir. E o segundo passo para você começar a investir antes de você começar a investir é a reserva. Para que ela serve? Reserva de emergência ela vai te proteger contra eventualidades, contra emergências. Por isso o nome dela é bem sugestivo, não é à toa. Mas como assim contra a emergência? Vamos recapitular. Lá em 2020, o que aconteceu? E o que tem ainda acontecido? Muita gente perdeu o emprego, portanto perdeu a principal fonte de renda, ou talvez a única fonte de renda, e muita gente que não perdeu o emprego teve uma redução salarial. Isso aconteceu em 2020, embora seja aí contra a Constituição, né, contra as leis trabalhistas, você tem uma redução salarial, houve aí uma emenda constitucional e que permitiu que as empresas reduzissem o salário dos funcionários. Isso porque a receita da empresa foi drasticamente reduzida, dado o momento que a gente estava vivendo e ainda está vivendo. Então, como a receita diminuiu demais, para as empresas continuarem de pé, o governo deu aí a opção de reduzir um pouco o salário, inclusive deu a opção também de suspender alguns contratos por um tempo, deixar as pessoas assim, vamos dizer, sem o desligamento, deixa as pessoas ainda no quadro de funcionários. Isso tudo para ajudar as empresas a controlarem os gastos, controlar os custos. Senão as empresas iam fechar, ter que mandar todo mundo embora e aí pronto, o caos ia estar instalado. A situação que já não está fácil ia ser muito pior. Mas enfim, talvez você seja um desses que teve aí a renda reduzida. Você teve ou perdeu a sua principal fonte de renda, ou talvez você você teve uma redução na sua renda. E é aí que entra a reserva de emergência. Porque se você está investindo na bolsa de valores, ações, fundos imobiliários, que são rendas variáveis, o valor do seu dinheiro ali ele flutua, ele varia ao longo do dia. Você tem 100 mil, ao longo do dia você pode cair para 98, aumentar para 102, é renda variável. Então se você está passando por isso e você tem aí uma perda de renda, vamos dizer assim, você está investindo na bolsa de valores e de repente perdeu o emprego, não tem de onde tirar dinheiro. Tem que continuar pagando as contas, aluguel, financiamento imobiliário, financiamento do carro, conta de água, conta de luz, internet, enfim, despesa, supermercado, despesas que você não tem como cortar. Você talvez até consiga reduzir, mas cortar você não consegue. Zerar não. Algum dinheiro você vai gastar todo mês. E de onde que você vai tirar esse dinheiro se você não tiver uma reserva de emergência? De onde que vai sair? Se agora não está ganhando, vai sair do meu fundo de garantia. E se a empresa não te pagar esse fundo de garantia de imediato, como acontece com algumas empresas? Vai sair do meu seguro-desemprego. Você talvez não vai começar a receber seu seguro-desemprego da noite para o dia. E se tem despesa vencendo amanhã?
e você não está com seu salário lá, não está recebendo, de onde que você vai tirar esse dinheiro? Do cheque especial? Você vai tirar esse dinheiro de onde? Vai pagar no cartão de crédito e vai julgar essa dívida lá para frente? Você não pode contar com recebimento de fundo de garantia e seguro-desemprego para quitar as suas dívidas, para quitar o seu custo de vida uma vez que você perdeu o seu emprego. Você precisa ter uma reserva de emergência. E essa situação que eu tô narrando, estou descrevendo, é justamente uma situação de emergência. Você perdeu seu emprego, uma situação que torço eu e queira que seja, vamos dizer, temporária. Então, é uma situação de emergência. A reserva de emergência é justamente para te ajudar a aliviar nesses momentos. Porque se você não tem e está investindo em ações, o que você vai fazer? Você vai vender ações para poder quitar suas dívidas. Ótimo. Pelo menos você tem lugar tem de onde tirar. Mas acontece que as ações podem estar, e de novo eu volto no ano de 2020, porque isso aconteceu demais. Isso acontece sempre. Das ações caírem as cotações. Isso acontece sempre, mas 2020 foi muito forte isso. A queda foi muito forte, machucou muita gente. Então se você está lá em março de 2020, quando teve uma queda assim, puxa vida, sobreviver ao mês de março do ano passado não foi tarefa fácil como investidor. Então se você está lá em março de 2020, perdeu o seu emprego e não tem reserva de emergência e você tem ações, você vai vender suas ações com 20, 30% de redução tranquilamente, porque isso aí aconteceu março, abril, 20, 30% de redução, fácil, você via isso todo dia, né? Ela não caía no dia 20%, mas no acumulado, certamente teve ação que caiu mais de 50%. Então, se você tem ações dessas empresas, e aí? Imagina, você tem que vender uma ação com prejuízo de 50%. Isso é muito doloroso, isso é muito traumático. Então, se você não tem a reserva de emergência, esse é o seu cenário. Então, para que serve essa reserva de emergência? Justamente para te livrar de um cenário catastrófico como esse, um cenário de desespero como esse, um cenário de emergência. Por isso ela chama reserva de emergência. É para isso que ela serve. E você não pode se dar ao luxo de começar a investir em ações sem antes ter essa reserva formada. E agora nós vamos descrever aqui, com um pouco mais de critério, alguns pontos relevantes sobre reserva de emergência. E o primeiro deles, era para que serve, eu já acabei de falar para que serve. E aonde que você investe esse dinheiro? Gustavo, a minha reserva de emergência são um lote de ações que eu tenho da Petrobras. Não, tá errado. Reserva de emergência não é ações, não é em ações, não é em fundos imobiliários. Reserva de emergência é renda fixa. Eu tenho dito no canal que a renda fixa, recentemente publiquei um vídeo inclusive, que a renda fixa ela pode também compor a sua carteira de investimentos. Mas fora, agora eu não estou falando de carteira de investimento, estou falando de reserva de emergência. Você precisa colocar esse dinheiro na renda fixa. Preferência é um CDB basicão mesmo, beabá, tranquilo, um dinheiro que você consegue lançar a mão dele assim que você precisar. Não vai investir num negócio que você precisou, você só vai conseguir resgatar o dinheiro em 30 dias. Não. A isso nós damos o nome de liquidez. Você tem que investir num ativo, seja ele qual for, da renda fixa, que te dê liquidez diária. Geralmente isso vem aí com o nome de D mais zero. D mais zero quer dizer que se você resgatar o dinheiro hoje mesmo ele está disponível para você receber, desde que você tenha pedido o resgate dentro do limite do horário. Tem um limite de horário ali, mas se você pediu depois do limite, ele vai estar na sua conta no dia seguinte. Então, sem desespero, mas liquidez diária, D mais zero. Então, CDB, renda fixa, de preferência um CDB, pode ser uma LCI, um LCA, desde que você tenha liquidez. Você consegue lançar a mão do investimento, pode ser um fundo de investimento de renda fixa, consegue resgatar D mais zero, liquidez diária, bacana, segue com ele. Taxa de administração, se for um fundo de investimento, taxa de administração aí de 1% para baixo. Não vai mais do que isso não, porque senão vai corroer seu dinheiro. A renda fixa já rende pouco. Se você estiver pagando uma taxa de administração alta, você está pagando para ter o seu dinheiro ali. Gustavo, eu posso deixar na poupança? Eu não acho que deva, porque a poupança, com uma taxa Selic, a poupança, ela geralmente não, via de regra, o rendimento da poupança é 70% da taxa Selic. E a taxa Selic ela está em movimento de ascensão, mas ainda está muito baixa. Então hoje, poupança é um péssimo investimento. Péssimo, mesmo que seja para reserva de emergência. É péssimo. Então, se o CDB não vai te dar trabalho nenhum, para que você vai deixar o dinheiro na poupança? Deixa de ser preguiçoso. Coloca o dinheiro no CDB, deixa de ser preguiçoso. Coloca lá no CDB, precisou, você resgata pelo aplicativo do seu telefone, manda a ordem de resgate, vai lá no banco, saca o dinheiro e faz os seus pagamentos tranquilo. Assim você protege o seu capital. Aliás, essa é uma das dicas que eu dou para as pessoas que têm medo de investir.
Eu gravei uma aula inteira uma vez, dizendo, ensinando as pessoas como perder o medo de investir. E uma das etapas importantes de você não ter medo de investir é justamente estar preparado com uma reserva de emergência. Porque isso te dá mais segurança para caminhar com seus investimentos. Agora, se você não tem, qualquer oscilação da Bolsa de Valores vai te dar úlcera. Você vai ter que começar a tomar remédio para acidez estomacal, porque aquilo ali pega a gente de surpresa e não é nada agradável. Agora, desagradável mesmo é você ver as ações que você tem caindo e você não ter uma reserva de emergência. Aí não é desagradável, deve ser desesperador. Próximo tópico. Reserva de emergência é a mesma coisa da reserva de oportunidade? Não, não é a mesma coisa. Reserva de oportunidade, o camarada tem, a pessoa tem, quando ele já está investindo. Já está investindo. O Luiz Barsi Filho, ele usa um termo, uma expressão que eu não sei se foi ele que lançou essa expressão, mas ele fala que a reserva de oportunidade é semelhante a um jacaré da boca aberta. O jacaré ele fica ali com a boca aberta, os passarinhos vêm se alimentar do resto que fica ali no dente dele, e aí quando pousa o passarinho para se alimentar, ele fecha a boca. O que é essa boca aberta? É o quê? É a reserva de oportunidade. Ele está esperando o momento de fechar a boca. A reserva de oportunidade é aquele dinheiro que você tem, que você está esperando uma boa oportunidade de investimento, uma queda em alguma determinada ação ou alguma oportunidade de algum outro tipo de investimento. Você tem ali os seus investimentos e tal e entende que agora muita gente está investindo em ações, você entende, não, agora o mercado em geral está caro, as empresas que estão baratas não me agradam muito, então eu vou esperar um pouco. Vou fortalecer minha reserva de emergência. Porque daqui a pouco vai acontecer alguma coisa, isso é fato, vai vir uma nova crise, vai vir um presidente de uma empresa falando uma bobagem na televisão, aí as ações vão cair, enfim, alguma coisa vai acontecer. Eu disse presidente da empresa, não disse presidente da república, embora o presidente da república, qualquer que seja o comentário que ele faça, a Bolsa de Valores costumeiramente sente, sendo o presidente atual ou qualquer um deles. O presidente do Brasil, quando dá uma declaração, seja ele quem for, as ações na Bolsa de Valores costumam sentir. Se for uma declaração polêmica, então aí que sente bastante. Isso vai acontecer. E aí as ações vão cair, a sua oportunidade abre. E aí você tem uma reserva de oportunidade. Então o nome é sugestivo. Reserva de oportunidade, quem deve ter? A pessoa que já tem reserva de emergência e já tem organização financeira. A pessoa já é um investidor, aí ela tem reserva de oportunidade. Se você ainda está nos primeiros passos, esquece reserva de oportunidade, preocupe-se com reserva de emergência, que é o segundo passo, e é ele que nós estamos discutindo aqui hoje. Eu posso começar a investir em ações e fundos imobiliários enquanto eu formo a minha reserva, ou seja, todo mês eu vou direcionando parte do meu recurso para a reserva, parte para as ações. Eu não acho que deva, justamente pelo que eu relatei, ainda mais nesse período que a gente está vivendo de instabilidade econômica, política, social, na área sanitária, está tudo instável, não só no Brasil, mas de uma certa forma no mundo inteiro existe uma certa instabilidade. Então eu não acho que você deveria. Forma primeiro a sua reserva de emergência. Quanto que você deve ter na sua reserva de emergência? Eu até acho que é um dos tópicos aqui. Quanto que você deve ter na sua reserva de emergência? Você deve ter de 3 a 6 meses de despesas. As suas despesas mensais são R$2.000, então você tem que ter entre 6 e 12 mil reais nessa reserva de emergência. Não comece a investir antes de ter isso aí. Pelo menos 3 meses. Pelo menos isso. Não comece a investir. Depois que você teve 3 meses de despesa, de reserva já formado, bacana. Aí você começa a investir e continua fortalecendo a sua reserva de emergência até chegar nos 6 meses. Problema nenhum, aí você pode fazer. Agora, se você não tem nenhum mês ainda, não comece a comprar ações. Porque não tenha dúvida, se você der o azar de começar a fazer isso e vir uma queda nas suas ações, você vai ficar desesperado. Isso é fato, você vai ficar preocupado, querendo ligar para quem te indicou aquelas ações, querendo pegar o corretor das ações lá que te indicou ou que fez a análise para você, o seu assessor, consultor, sei lá quem te orientou. Você vai querer uma explicação detalhada do porquê aquelas ações estão caindo. Ora, é renda variável, vai cair mesmo uma hora. Só que quem está preparado com a reserva sente isso de uma forma mais branda. Quem não tem reserva se desespera. Então, quais os riscos de você não ter? É justamente o que eu falei. Qual que é o risco de você não ter uma reserva de emergência? É a Bolsa de Valores cair e você ter que vender ações com prejuízo. Se você ainda não experimentou vender ações com prejuízo, eu torço para que você jamais experimente, embora eu acho que faz parte de todo mundo que está investindo, isso aí faz parte do jogo, é desagradável. É desagradável para mim. Eu estou aqui falando de investimento e tal, quando eu tenho que vender ações, já aconteceu, claro que já aconteceu, vender com prejuízo, não é agradável.
Não é agradável. A gente fala muito dos ganhos e tal. Eu disse que eu faria um vídeo ainda sobre as perdas que eu tive na Bolsa de Valores. Eu ainda vou gravar um vídeo falando só das perdas que eu tive, para mostrar o outro lado da moeda também. E não é agradável. É chato vender com prejuízo. E quando tem prejuízo de 1, 2%, beleza. O negócio é quando é 20, 30% menos. Você comprou por 10 mil, tá vendendo por 7. É doloroso, não é fácil. Mas faz parte do jogo. O somatório, ao longo do tempo, é que vai te dar a vitória. O campeão de um campeonato não ganha todas as partidas. São 38 rodadas no Campeonato Brasileiro. O campeão não ganha 38. Eu não me lembro, acho que nunca teve um time que ganhou 38 rodadas. Pode ter até sido campeão invicto, também não sei se teve, né? Ou seja, ele não perdeu, mas empatou algumas vezes. Agora, o investidor que investe em 10 anos, eventualmente, é fatal, ele vai vender com prejuízo. O Warren Buffett, um dos primeiros artigos que eu li sobre o Warren Buffett, lá em 2013 ou alguma coisa por aí, falava justamente de uma perda que ele teve em ações, não me lembro quais, mas estava falando algo próximo ali, na ordem de 30% que ele teve de prejuízo do investimento que ele fez. E, infelizmente não teve o retorno que ele desejava e acabou vendendo com 30% de perda. Agora, se o maior investidor da Bolsa de Valores de todos os tempos já teve prejuízo, o que diremos de nós, meros mortais? Nós não vamos ter? É claro que vai. Então, a dor não é ter prejuízo dói. Mas dói mesmo é ter prejuízo e não ter reserva de emergência. Porque quando as ações caem e você tem uma reserva ali, você está preparado para passar, você não vende as ações. Porque você entende que aquela queda ali é parte do jogo, não é necessariamente que você precisa vender. Agora, se a queda veio e você tem que vender para cobrir uma despesa, aí a cicatriz fica. E se as minhas despesas mudarem com o tempo? Eu disse para você que você tem que ter de 3 a 6 meses de reserva de emergência lá guardado numa conta. Bacana. Passou o tempo, a minha despesa era R$2.000. Passou o tempo, a minha despesa é R$3.000. Você tem que voltar lá e fortalecer mais. É a sua realidade. É claro que a sua despesa de um mês é 2, a do outro pode ser 2.200, depois pode ser 2.500, depois pode ser 1.800. É a média. É a média que na verdade, o último tópico aqui nós vamos descrever um pouco mais sobre quais contas você deve considerar na análise dessas despesas. Mas seja quais forem as contas que você considerar, aquilo ali vai variar de um mês para o outro, porque é normal, varia mesmo. Então, na média, você tem que ter 3 a 6 meses. Se a sua média de gasto é de 2.000, de 6 a 12 mil reais que você tem que ter. Na média, mas esse mês foi 1.800. Mês que vem, poxa filho, na média. Quanto você gasta em média? Não sei. Então você pulou a primeira etapa. Se você não sabe quanto que você gasta todo mês, você pulou a primeira etapa. Tem que saber. Talvez você não saiba isso de bate-pronto. A minha memória é péssima. Eu costumo não lembrar de muita coisa. Então tenha anotado. Se você é igual eu, não lembra de todas as informações, anota, escreva, Excel, um caderno. Compra na papelaria, vende livro caixa. Para as empresas, obviamente, mas compra um para você, que aí você vai anotar tudo que você está gastando ali. Você vai anotar o seu caixa. Aquilo que a papelaria vende para o comércio ter ali como livro caixa, você vai usar para você. Qual que é o problema disso? Em vez de você escrever lá razão social, você vai escrever o seu nome. Dificuldade zero, você não faz porque você não quer, é preguiçoso. Deixa de ser preguiçoso, volta lá e faça. Eu posso queimar a reserva de emergência, essa é clássica. Para trocar de carro? Não, jamais. Se você quer trocar de carro, isso precisa estar planejado. De novo, se isso aconteceu com você, você pulou a etapa 1. Se você já é uma pessoa madura, do ponto de vista financeiro, já tem ali um controle, já está investindo, já está legal, aí queima a reserva de emergência, porque você entende ali, isso é uma coisa. Eu não estou dizendo aqui, eu estou dizendo para as pessoas que estão começando, estão no processo de início mesmo, bem nos primeiros passos. Você, se está nesse período de aprendizagem, você jamais deve queimar a sua reserva de emergência para trocar de carro, trocar de celular, de computador, nada disso. Reserva de emergência é basicamente se você ficar desempregado, seu dinheiro diminuir, ou tiver, Deus livre e guarde, uma doença na família que você precisa injetar um dinheiro para um tratamento. Isso são emergências. Trocar de carro não é emergência. Você precisou de um carro muito emergente, você aluga um. Não é trocar de carro não é emergência. Mas o meu carro está muito ruim, eu preciso de usar um melhor para... Será que é emergência? A gente quer acreditar que é para justificar a compra. Estou dizendo que você não pode trocar, estou dizendo que você não pode usar a sua reserva de emergência, porque aquilo não é uma emergência. Reserva de emergência é para quê? Emergência, pô. Trocar de carro não é. Quer trocar de carro? Bacana, planeja para isso. Você vai trocar de carro em quanto tempo? Vou trocar em 6 meses. Então,
Não investe na Bolsa de Valores durante 6 meses. Junta dinheiro. Quanto que precisa? Seu carro hoje vale quanto? 15 mil. Você quer comprar um de 30? Bacana, você precisa de mais 15 mil. Você tem que se juntar 15 mil em 6 meses. Se o seu plano é trocar em 6 meses. Ah, e trocar mês que vem? Não, pô. Se você já quer trocar mês que vem e não tem o dinheiro, aí vai ter que fazer financiamento. Vai aumentar o seu... Vai mexer no seu orçamento. Você vai fazer um financiamento de carro, vai mexer no seu orçamento, que já estava justinho, estava redondinho. Você vai ter que mexer nele. É crime? Não. Mas isso geralmente eu indico para pessoas que já estão mais maduras do ponto de vista financeiro. Se você ainda está patinando, está no início, não mexe com trocar de carro não. Quer trocar mesmo assim? Bacana. Então organize suas contas primeiro. Vai lá, organiza, coloca tudo certinho, faz o planejamento, vê quanto que você vai precisar de dinheiro para trocar de carro e não ponha esse dinheiro em ações. Não investe, porque se você coloca em ações e as ações caem aí. Ah, mas as ações podem triplicar. Podem. E aí você vai comprar 2 carros. Bacana. E se cair? E se cair? Você é aventureiro ou é investidor? Você tem que entender isso. Se você for aventureiro, aí você pode considerar. Não, vou investir aqui que vai triplicar. Um amigo meu me deu uma dica, vai triplicar, vou comprar Bitcoin. Nada contra Bitcoin. Eu acho que criptomoeda faz parte da carteira do investidor. O problema é o cara que quer trocar de carro, vai lá, compra tudo de Bitcoin, porque um amigo dele fez isso e dobrou o dinheiro. Tem exemplo de gente que fez isso, muito bonito. Aí se o seu dinheiro cair pela metade, e se cair para 1/3, o que era um carro antes, virou uma bicicleta agora. Não vacila não seja aventureiro não, tenha respeito com o seu dinheiro, que é suado. E agora para fechar, eu quero falar com vocês. Quais são as despesas que a gente deve considerar na reserva de emergência? Tudo que está no seu quadro de despesa precisa ser considerado nisso que eu disse aí de 3 a 6 meses de gasto? Não, não precisa. Eu não faço assim. Se você faz, melhor ainda, você vai estar mais protegido. Mas eu acho que isso aí acaba inchando demais a sua reserva desnecessariamente. Porque vamos lá, se você perder o seu emprego hoje, você vai continuar tendo todos os gastos que você tem? Será que você não vai cortar a Netflix? Será que você não vai mudar o pacote da internet por um mais básico? Será que você não vai mudar o plano do seu telefone por um mais barato? Será que você não vai vender o seu carro e de repente comprar um mais barato ou ficar a pé? O que eu estou tentando te dizer? Existe uma diferença entre custo e despesa. Custo é aquilo que você precisa ter para sobreviver. Você não vai conseguir deixar de comer todo mês, mas você vai conseguir deixar de comer no restaurante todo dia. Você vai conseguir almoçar em casa, você vai aprender a cozinhar e fazer, você vai, sei lá, levar uma marmita, não. Se você está desempregado, provavelmente você está em casa. Então você não precisa levar uma marmita, você vai almoçar em casa mesmo. Então essas despesas você vai cortar. Você não vai ficar comprando roupa de marca, provavelmente, você não vai comprar roupa nenhuma, talvez. Então, o que você precisa para sobreviver? Quando eu digo você, obviamente estou dizendo família. O que você precisa? Vamos dizer que você gasta 3 mil todo mês. Ah, todo mês 3 mil. Se você ficasse desempregado hoje, esse 3 mil cairia para quanto? 2.700? 2.500? 2 mil? É isso aí que você precisa calcular com 3 e 6 meses, porque essa é a sua realidade numa emergência. É isso aí que você tem que ter. Se você quiser ficar ainda mais protegido e colocar todas as suas despesas, é o que eu disse, bacana. Você está pecando pelo excesso, legal também. Mas eu acho que você vai estar inchando demais a reserva de emergência e perdendo a oportunidade de investir o seu dinheiro. Aí você é aquela pessoa que está querendo segurança demais da conta. E você acaba perdendo a oportunidade. Geralmente, quem quer investir na Bolsa de Valores já entendeu que tem um certo risco do negócio. Então você não precisa ficar preocupado em segurança demais. Então, a sua despesa, eu disse que existe uma diferença entre custo e despesa. Geralmente a gente classifica como despesa aquilo que você consegue cortar. Né? A definição, aquilo não é necessário para a manutenção da sua vida. Aquilo é uma despesa. Custo é aquilo que é necessário. Então, por exemplo, energia é necessário, água é necessário, supermercado é necessário, mas tudo isso você também consegue reduzir. Será que se você ficasse desempregado hoje, você ia continuar comprando no supermercado mais caro da cidade? Será que você ia continuar tomando vinho mais caro? Será que você ia continuar tomando vinho? Será que você ia tomar a cerveja mais cara que tem? Só a cerveja artesanal das mais caras que tem? Ou você ia mudar de cerveja, de repente não ia beber mais? Qual ia ser a sua realidade financeira se você não tivesse entrada de dinheiro todo mês? Pega essa realidade financeira e multiplica por 3, de 3 a 6. É isso aí que você tem que ter guardado todo mês, no mínimo. No mínimo 3, no máximo 6. Gustavo, eu quero guardar o total. Bacana, parabéns. Melhor ainda, não acho que precisa, mas se você quer, eu respeito.
Mas menos do que 3, pelo amor de Deus. E menos do que o custo também não. Se o seu custo básico, aquilo que você vai ter que gastar todo mês, é de 3 mil reais, então no mínimo 9 mil você tem que ter. Menos do que 9, você está fazendo bobagem. Menos do que 9, você está se arriscando desnecessariamente. Menos do que 9, você vai ser o cara que quando as ações caírem, você vai ficar desesperado. Você vai ser o cara que vai vender ação com prejuízo. Você vai ser o cara que corre grande risco de ficar traumatizado. Esse trauma não sai mais, viu? Essa é uma cicatriz que fica lá com você e muita gente entra na bolsa se aventurando sem seguir essas premissas. Olha que simples que eu tenho dito aqui. Não tem nenhuma ciência espacial envolvido naquilo ali não. Mas agora a pessoa não faz e quer ter resultado. Aí acontece de você ser o que eu já falei em vários vídeos, o aventureiro. É o cara que escuta que Bitcoin é a oportunidade, da vez compra Bitcoin. Daqui a pouco ele escuta falando que a Petrobras aqui é a oportunidade, ele compra a Petrobras. Sem critério nenhum, sem nenhuma análise, sem nada. Esses caras, no acumulado, geralmente perdem dinheiro, com raríssimas exceções, mas perdem dinheiro. E aí você quer ser a exceção, você quer ser o 1%. Eu digo que 99% perde, 1% ganha. Você vai querer ser o 1%. Para quê? Sendo que você pode seguir uma estratégia simples, como eu tenho dito aqui, organizar suas contas, ter a reserva de emergência, investir no longo prazo. Qual que é a dificuldade disso? Zero. Investir em boas ações, ações que pagam bons dividendos, boas empresas e fazer isso no longo prazo. Dificuldade nível zero, mas você não faz porque é preguiçoso e quer ser aventureiro. Você quer ganhar mais dinheiro que todo mundo sai falando na internet aí que triplicou seu dinheiro em uma semana. Você vai reduzir para 1/3 o seu dinheiro se você continuar assim, mas o dinheiro é seu. Felicidades para você. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá.